não. Eu confesso que assisti com muita atenção a sua apresentação, seu Gilberto. E até me empolguei com ela. Vi, assim, uma pessoa que conhece bem a causa, que tem um apreço pelas informações com muita atenção. Eu vi, inclusive, que o senhor colocou ali 100 milhões de beneficiários hoje tem no INSS. Não é isso? As carteiras das 100 milhões. Isso dá a metade da população brasileira, pela apresentação que o senhor fez ali, no início. O volume de dinheiro que se movimenta todo mês dentro do INSS. Confere, não? 85 bi. Em torno de 100 milhões de beneficiários. 85 bi para 44 milhões de beneficiários e 93 milhões de segurados. 93 milhões de segurados. Então você tem quase a metade aí da população. Um volume muito grande. O que eu me assustei com a mudança da sua, que me parecia técnica, a sua fala me parecia técnica, foi quando o senhor foi, assim, muito direto na questão do ano de 2019. E depois se retratou aqui, mudou o que tinha dito anteriormente do ponto da virada. Isso ficou claro, mesmo eu anotei aqui que eu disse, poxa, aí eu lhe pergunto, o senhor teve nesses últimos dias, algum contato com políticos aqui, algum dessa comissão? O senhor teve uma sessão de media training com alguém? Queria saber se o senhor teve contato com político, seja senador ou deputado dessa comissão. Não, nenhuma. Não teve. Outra coisa que me chamou a atenção e que é importante a população ficar atenta, como é ruim um governo loteado. É aquela coisa, deputada Bia Kiss, um pneu de um carro, como é que pode andar um carro se o pneu está para um lado e o pneu está para o outro? O Ministério da Previdência Social é do PDT. É um naco de poder do PDT, isso está muito claro. E o senhor é colocado, depois desse escândalo, que toda a torcida do Flamengo, diferente do que o senhor colocou inicialmente, sabe que explodiu no governo Lula, em 2023, a roubalheira dos aposentados. Os números estão aqui, mostrados todos os dias. Mas o senhor, em 7 dias de férias, confere? 5 dias de férias, o senhor sai e uma pessoa que o senhor tinha exonerado, que é importante que a população saiba, o senhor Wesley Martins, que assinou acordos com entidades de políticos investigados pela Polícia Federal para conceder seguro de defeso a 130 mil beneficiários, um negócio escandaloso. O senhor toma essa decisão em 5 dias de férias. Deputado Marcelo, 5 dias de férias. Se coloca exatamente nesse período a sua vice-presidente, que o senhor parece ter um entreveiro, inclusive agora, há pouco tempo, entregou para a gente aqui a decisão dela, da senhora Léa Bressi, que firmou outro ACT com a CONTAG, justamente com a CONTAG, essa mesma da operação sem desconto, que é presidida por quem? Aristides Veras, irmão do deputado Carlos Vera, do PT, ligado a Volney, que sabia do que aconteceu meses antes pela CGU, foi informado numa auditoria do que estava acontecendo de descontos indevidos e nada fez. Quantos bilhões poderiam ter sido poupados do roubo de pensionista, de viúva, de aposentado, de deficiente, se o seu ministro tivesse tomado as medidas corretas? Agora, me parece, com todo o respeito, senhor Gilberto, que a gente tem uma experiência de vida, né? A gente entende. 5 dias de férias, se toma uma decisão e fica por isso mesmo? O senhor acha isso normal? Aceita? Desculpa, se o senhor não quiser responder essa pergunta aqui, é uma pergunta que
O senhor ganha quanto a mais para estar como presidente do INSS? O senhor é um funcionário de carreira. O senhor tem uma história. Depois do que foi feito com o senhor aqui, e aí o senador Rogério Marinho tem toda a razão, uma desmoralização de uma pessoa que o senhor tinha afastado corretamente. O senhor aceita 5 dias durante as suas férias, uma pessoa, parece aquela coisa assim do jogo. Ó, eu vou tirar férias, eu não vou botar minha digital nisso aí não. Mas eu vou tirar. Bota você. E o senhor aceita continuar dessa forma? Eu fico me questionando assim, o que faz efetivamente, o que se sujeita uma posição dessa, uma pessoa que tem um histórico como o senhor, para mim, no mínimo, conivente com essa contratação, com essa recontratação. E eu quero também colocar aqui o seguinte, foi falado de banco para lá, banco para cá, que o governo dos bancos é aquele, é esse. Mas vamos combinar, presidente. Quem é que está flertando com os bancos aqui? Quem é que negou a vinda dos bancos para sentar aqui nessa cadeira do senhor Gilberto? E foi blindado? Quem foi que blindou a vinda desses bancos que estão ganhando os tubos de dinheiro, com operações, inclusive, que o senhor colocou aí do clube de descontos, né? Um clube. Por que o senhor não tomou a decisão de cancelar essas ACTs com esses bancos? É outra pergunta que eu quero deixar. Quem é que flerta com bancos, na verdade, aqui? Está muito claro pelos atos. É o governo Lula, que não deixa os bancos virem aqui prestar as contas, prestar depoimento. Então, me parece efetivamente que o senhor tem lado. O senhor tem lado. Defende esse governo com uma presidência de uma autarquia tão importante que o senhor está, um ministério dividido, loteado, o senhor foi colocado lá, mas se sujeita a uma contratação sem fazer nenhum tipo de julgamento prévio, mas é uma operação para lá de suspeita, esses 120 mil seguro de defeso. E essa pessoa está de volta. Então, eu quero encerrar, senhor presidente, dizendo o seguinte, que nós estamos vivendo um momento aqui dentro dessa CPI muito importante. A gente já tem muita gente presa corretamente. Quero parabenizar o ministro André Mendonça. Até agora eu confesso que não entendi essa do Camizote ontem, né, que estava por aqui, prestes a ser ouvido, veio do presídio para cá e chega aqui, voltou para São Paulo, porque não foi autorizado. Isso, eu espero que com a vinda do filho dele aqui se abra um caminho, na próxima semana vai ter o filho do Camizote, se abre o caminho para vir o pai, a gente precisa ouvir. Mas tem muita gente ainda charlando por aí, que sentou aqui, que deve muitas explicações ao povo brasileiro e que essa CPI tem que ir a fundo, doa quem doer. E o brasileiro está feliz com o que ouviu do senhor hoje aqui, que irá fazer os requerimentos de novo, colocar em pauta requerimento de irmão de presidente, de filho de presidente, de pessoas ligadas a gente poderosa aqui, inclusive do Senado Federal, como o presidente desta casa, Davi Alcolumbre, porque o Brasil quer respostas, não quer absolutamente que isso fique impune, porque foi um crime hediondo o que aconteceu e ainda continua acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, vamos lá. Senador, obrigado pela oportunidade. É importante esclarecer alguns pontos. O que ocorreu? Foi nomeado o senhor Wesley, logo em seguida foi solicitada a exoneração da diretora. Quanto à relação do senhor Wesley, foi pedido para a diretoria de governança o que já tinha pronto e o que foi encaminhado para a nossa corregedoria.
foi informado pela nossa corregedoria que ainda não tinha instaurado um processo disciplinar. Por isso, eu não tinha condições de tomar outra providência em cima do seu Wesley, tendo em vista o tempo transcorrido e a nomeação que não tinha qualquer impedimento. Mas achei, sim, que a diretora de TI deveria ter buscado mais informações para poder nomear o senhor Wesley. E, por isso, questionei ela e pedi a exoneração dela do cargo de diretora. Quanto ao que eu recebo como presidente do INSS, nenhum centavo. Se eu fosse procurador trabalhando nos meus processos, eu ganharia a mesma coisa que eu ganho como presidente do INSS. A única motivação que eu tenho para ser presidente do INSS é a mesma do lado que eu tenho, que é do meu servidor do INSS, que está desesperado por reconstruir a imagem do INSS, e do nosso segurado, que está sofrendo, que precisa do INSS. É esse o lado que o INSS tem. O lado que o INSS tem é do nosso servidor que sofre, que tem vergonha de sair com bottom, que tem vergonha de sair com crachá, mesmo trabalhando todos os dias. Todos os dias ele trabalha. Ele trabalha sábado, ele trabalha domingo, ele, para ganhar um pouco a mais, ele se sujeita a fazer o PGB para poder ganhar a hora extra, porque a categoria não é reconhecida, é uma remuneração que não é o suficiente. E vou convidar a todos: frequentem um mutirão do INSS no final de semana na sua localidade e veja quem a gente atende. E veja a felicidade dos nossos servidores de atender e fazer a diferença. É isso que motiva a ficar. É esse o lado, é de fazer o bem. Esse é o objetivo. Quanto à questão de lado ou não colocado da questão, provavelmente temos informações distintas. Não estou falando que a do ministro, a do senador Rogério Marinho está errada. Provavelmente está muito mais correta do que a minha. A gente está pedindo, aqui é resilição, por falta, não por punição. Recebi agora um despacho do senhor Alexandre como diretor de benefício, colocando que o motivo era porque a entidade deixou de funcionar. Eu não sei, eu estou pedindo o levantamento dessas informações para trazer. Isso não é lado. Isso, na verdade, é a informação que foi me dada, porque eu não estava lá em 2020, eu não estava lá em 2019, eu não estava lá em 2021. Então, foi isso. E essa é o meu lado, esse é o meu compromisso. O compromisso com os servidores da casa para reconstruir a casa com probidade, reconhecer o seu papel funcional e também para que o nosso segurado seja atendido como eles devem ser, que não sejam achacados por intermediários, que não seja cobrado, consignado indevidamente, que não tenha desconto indevido. É esse o meu lado, tenho certeza que esse é o lado do Dr. Elvis, é o lado da doutora Márcia e é o lado de 18 mil servidores. E podem frequentar a agência da Previdência que for. O nosso servidor está feliz em atender o cidadão. Agora, só rapidamente, por favor, senador, mas é só uma pergunta aqui. O senhor continua cobrando ao ministro a demissão, a exoneração do senhor Wesley? Eu vou dar uma informação, então, em primeira mão. A gente recebeu o pedido de exoneração do senhor Wesley ontem.